Olá, muito boa noite, pessoal. Olha, nós aqui novamente com vocês, dando início à 4ª temporada do BN Autos Cast, o podcast que te coloca por dentro do mundo automotivo na Bahia. Para a gente é uma honra estarmos aqui contando com a sua audiência novamente. E para abrir a temporada, nossa 4ª temporada, nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nosso canal aqui que dá dicas, né, de tudo sobre autos, nós vamos falar quais são as melhores opções de compra para esse ano de 2025. E para me ajudar aí nessa missão, eu trouxe 2 grandes especialistas. Eu trouxe meu parceiro lá do Auto Shopping Itapuã, Newton Mandelli, da Mandelli Veículos, que vai dar aqui as suas dicas preciosas. Trouxe Cláudio Carneiro, da Boxcar Shopping, né? Que também eu já conheço lá do Shopping Salvador, e aí ele tem dicas preciosas, porque o que a gente precisa saber? Quais são as melhores escolhas para compra e também considerar se essas escolhas na hora de comprar não vão dar dor de cabeça um pouquinho lá para frente quando chegar a hora de fazer a manutenção. Então, Mandelli, palavra sua, deu boa noite aí para os nossos telespectadores. Boa noite a todos aí, estamos aí para colaborar com as informações. E vamos à luta, né? Muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite para abrir a temporada. Vamos abrir essa temporada com o pé direito. Trouxe 2 locutores, vocês vão perceber aí pelo tom de voz dos meninos. Cláudio Carneiro, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Estamos aqui, a Boxcar Shop agradece. Estar aqui presente com vocês e que a gente possa estar voltando a fazer outros Nós temos um material bacana teu que nós vamos passar no decorrer do programa, que eu achei muito legal. É interessante como as redes sociais hoje aproximam, né? Então, eu vendo o material, eu disse, meu Deus, eu não sabia que ele tinha essa desenvoltura toda, deu recado, vendeu super bem o peixe dele, ficou muito legal o material. Bacana, então, assim, para quem ainda não conhecia, né, não sabia onde era, não sabia o que tu fazia, agora as redes sociais aí pulverizaram, né, e sabe exatamente. E, gente, vamos começar aqui. A gente sabe que o mercado automotivo está em constante evolução. O que era bom ontem já não é mais bom hoje. O que nós considerávamos ser uma boa compra no ano passado pode não ser esse ano. Nós trouxemos alguns números do mercado, mas preciso saber justamente se eles correspondem com a nossa realidade atual, né? Então, inicialmente, a gente trouxe uns números aqui dos carros usados mais vendidos no Brasil em 2024. A lista é liderada pelo Volkswagen Gol, que foi o veículo mais vendido do Brasil por anos e anos. Ele encerrou a produção, foi em 2022, e até hoje considera-se o carro mais vendido. Os números aqui que a Fenauto encaminha para a gente de 758 mil unidades, e nós ficamos assim, né? 758, aí depois foi confirmado nacionalmente, é isso mesmo. Primeiro encabeça Volkswagen Gol, Fiat Uno, Fiat Palio, Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Fiat Strada e tem mais o que? Ford Ka, Toyota Corolla, Ford Fiesta e o Chevrolet Celta. Então, assim, isso é o que dizem, né, que são realmente os usados mais vendidos. Tu concorda com essa lista, Mandelli? A nível Brasil, eu acho que a fonte é confiável, né? Depois a gente pode abrir para o mercado local nosso aqui, né? Sim. Bahia, Salvador, Grande Salvador. Não vai refletir exatamente os mesmos números, nem os mesmos modelos, né? Mas a confiança, né, da Volkswagen, isso é uma coisa inquestionável. A gente acompanha aí no mercado há anos e anos. E, assim, não sei como ele fica agora sem o Gol. Quem está ocupando o lugar do Gol, Mandelli? Hoje, vamos falar então regionalmente, né, que é o que interessa para a gente que está aqui na Bahia, em Salvador principalmente. Hoje os mais buscados são o HB20 e o Argo. Em terceiro lugar, o Onix, são as marcas, os modelos compactos mais buscados, né? Depois vem uma sequência de SUVs, que o pessoal também anda buscando muito, que é Hyundai Creta, o Nissan Kicks e o Ford EcoSport também. É outro que ainda continua com força no mercado, né? E desses carros, assim, os teus números da loja também seguem essa tendência? Segue essa tendência. Até, por exemplo, quem for nos visitar lá no Auto Shopping vai ver a quantidade de lojas de veículos
E vai se sobressair basicamente esses modelos. O mix lá é grande, então tem desde um utilitário, um caminhão pequeno, van, então atende todos os públicos, mas os expoentes são esses aí. A gente começou falando do Gol. Aí, Cláudio, tu que tens oficina, quanto tempo já tu tens oficina? A Box Car Shop, ela fez 8 anos agora em novembro. 8 anos, aí já tem uma boa história. E o Gol, como que chega o Gol lá? Ele te dá dor de cabeça ou não? Ele é um carro, como o Mandelli mesmo sabe, ele é um carro de baixa manutenção e é um carro que Volkswagen sempre teve com a questão de inquebrável, um carro que é pau para toda a obra. Então, uma coisa que, por que ele hoje vendeu muito e vende muito? As próprias locadoras, tanto Localiza como várias outras no Brasil, a Volkswagen é parceira deles. Sim. Então eles compram muito. E na hora de vender esses carros também você compra ele com um preço muito bom. Então você tem um preço acessível para compra e um carro novo. Exatamente. Eu mesmo comprei um Voyager recentemente, em 2023. Paguei a média de R$50 mil para botar numa frota minha que a gente tem. Então você percebe que é um carro novo, com baixo custo, uma manutenção barata. E agora com a saída do Gol, quem que vai ocupar esse espaço? O que tu já percebe no mercado? Eu percebo que quem está ficando no local dele aí é o Polo. O Polo. O Polo, que é o carrinho que está disputando aí para ficar no mercado. Com uma mecânica tranquila confiável. Também, é confiável. A linha Volks, mesmo sendo 3 cilindros, mas ainda assim é confiável. A gente sempre tenta indicar para o cliente as melhores escolhas. Primeiro, a gente trata de seminovos diretamente, né? E eu acho que é interessante, Mandelli, a gente buscar lá as vantagens, né, dessa questão do seminovo em relação ao novo. Porque uma das coisas que é a grande preocupação do consumidor é se eu vou adquirir um seminovo, e aí a manutenção e a garantia. Então, assim, fala sobre as vantagens do seminovo em geral. Pronto. Vamos começar pelo bolso, a parte financeira. Hoje se adquire no mercado um veículo de 1 a 2 anos de uso, com baixa quilometragem, ainda na garantia da montadora. Isso é uma tranquilidade para o cliente, além da garantia da loja, que é de 90 dias. A vantagem também do seminovo, que ele vem com a vistoria cautelar aprovada, que é uma exigência do Auto Shop e nossa também, traz uma tranquilidade para o cliente. Mas basicamente, se tu analisar, tu pega um valor significativo aí de 70, 80 mil reais, compra um seminovo de qualidade, com muito mais opcionais do que um 0 quilômetro, praticamente carros de entrada, né? Então, a vantagem é essa, é financeira, conforto e garantia. E temos hoje uma grande variedade de modelos para todos os bolsos, para todos os gostos. Refere-se muito também, quando o veículo 0 quilômetro ele sai da concessionária, a depreciação dele é de no mínimo 20%. Quando se adquire um seminovo, ele já passou por essa depreciação. Então, considera-se uma compra mais consciente. Justamente, Quem não quer perder dinheiro já sabe o que fazer. E também fala assim, o seminovo, né, hoje ele tem aquela questão assim, eu vou comprar um seminovo e como é que vai ficar a questão da garantia? Lá no Auto Shopping mesmo, na loja de Mandelli, deve ter alguns casos desse tipo, de veículos seminovos que ainda têm a garantia de fábrica. Então, assim, agora, um ponto muito importante, gente, a garantia de fábrica para o seminovo, a garantia de fábrica para o 0 quilômetro, ela precisa atender uma série de quesitos, entre eles, fazer a manutenção. Nós conversávamos sobre isso, não é, Cláudio? Exatamente. Então, a questão, assim, a gente pensa assim, olha, o carro 0 quilômetro, para manter a garantia, eu tenho que fazer as revisões na concessionária de acordo com a periodicidade indicada pelo fabricante, tudo. Agora, o carro seminovo também tem que fazer a manutenção, gente, e tem uma periodicidade para isso. Fala um pouquinho, Cláudio, aí, o que tu recomenda, então? Porque é fácil lá, vai escolher um carro bacana na Mandelli, chega lá e diz, meu carro é esse, agora eu vou colocar a gasolina e vou rodar e rodar e rodar. Não é só isso. Dani, isso é o que mais acontece. O pessoal achou que é colocar gasolina, sair rodando. Salvador hoje ela tem uma infinidade de lojistas, de lojas de seminovos, mas nem todas praticam a seriedade que deve ser. Sim. Mandelli sabe do que eu estou falando. Então tem lojista que ele apenas troca um óleo e um filtro e te vende o carro. Sim. E você lá na frente que depois se der algum BO ele volta para dar aquela garantiazinha e tal. Mas tem pessoas, tem empresas sérias que ele te dá o que foi feito
ele te lista, ele te dá um relatório, o carro está assim, assim. E que ainda fala, a manutenção tem que ser assim. Ele tem uns até que eles fazem uns manualzinhos pequenos para que o cara acompanhe um plano de manutenção preventiva. Sim. Que dá garantia para quem está vendendo e para quem está comprando. Mas a maioria não trata dessa forma. Agora eu relaciono o seguinte, quando adquiriu o veículo, o lojista fez a parte dele. Ele entregou o carro revisado, como deveria ser, com tudo revisado, Isso. que é o que acontece, por exemplo, lá na Mandelli, no Auto Shopping em Itapuã. Agora, o consumidor, ele pegou o carro e agora a responsabilidade é dele. Então, assim, ele tem que atentar com a quilometragem para fazer essa nova troca de óleo, quando é que tem que trocar a correia e tudo. Exatamente. O lojista, ele orienta o consumidor? Tu costuma fazer isso, Mandelli? A gente faz o seguinte, no ato da entrega do veículo, a gente tem um checklist e apresenta o carro todo para ele, o manual do proprietário e informa as datas seguintes das revisões. É como o Dani falou, não é só abastecer e viajar. Naquele momento sim, porque ele está saindo de lá coberto. Porém, ele tem que observar a quilometragem e fazer. Se for no período da garantia, ele vai procurar a rede autorizada da marca dele. Então, ele cumprindo o programa da montadora, ele continua coberto com garantia. Veículos tem algumas marcas há 3 anos, outras até 5 anos. Então a gente tem carros lá que rodou 1, 2 anos, o cliente comprando ele ainda tem mais 3. Mas para ele usufruir do benefício, ele tem que cumprir a manutenção periódica. Eu friso isso porque eu percebo ser muito importante, porque não adianta tu estar com o melhor carro, ter comprado na melhor loja, que se preocupou de fazer a revisão de entrega e depois não atentar para a sua responsabilidade. Eu, enquanto administradora do Auto Shopping Itapuã, recebo, às vezes, alguns clientes que são desavisados, vamos dizer assim, ou não são atentos. E dizem, olha, mas eu comprei o carro, tem 6 meses, meu carro aconteceu isso. Quando vai analisar lá, tintim por tintim, mas rodou quantos quilômetros? Ele rodou um absurdo na estrada, de qualquer jeito, viajou e não atentou para o básico. E aí depois vem querer colocar a culpa no lojista, que ou não revisou, isso, aquilo. Não, tem uma periodicidade. E cada carro difere também, não é, Cláudio? Sabe o que está acontecendo? Depois da febre do Uber, muita gente começou a comprar carros para Uber. Sim. E aí compra esse carro. Só que assim, o Uber, ele é considerado como o carro em serviço severo. É o carro que usa todo dia, que roda aqui. Condições abruptas, as condições dele vezes são severas. Então, o tempo de vida útil de um óleo não é o mesmo de 10 mil quilômetros. Como é. Ele tem que se anteceder. Isso aí, às vezes tem que trocar a cada 3 meses. Por quê? Pela quilometragem que ele já rodou. Exatamente. Então, às vezes, pelo custo-benefício, o cara não quer, acha que está de boa e vai andar. E quando dá um problema... Eu tenho uma sugestão ótima, que ninguém vai ter problema, porque aí adquire o veículo seminovo lá no Auto Shopping Itapuã, lá com o Mandelli, depois já vai cuidar da vida do carro lá na Box Car Shop, porque aí Cláudio vai orientar com a periodicidade que precisa voltar para ir fazer essas manutenções. E diga-se de passagem, que nós temos um trabalho hoje de estar ligando para o cliente informando que o carro está no período de revisão. Tu tem esse serviço, olha, pós-venda para que ele retorne. Eu vou te dizer que essa questão de passagem do tempo, eu sou meio relapsa. Pois é. Agora, o meu carro está fazendo a revisão por quilometragem, só que assim, foi por um acaso que eu olhei minha quilometragem e disse, meu Deus, não acredito, já está na hora de fazer a revisão. Porque o tempo está passando muito rápido. E nisso a pessoa pode ter um prejuízo no bolso danado, não é? Só que diga-se de passagem, Dani, a maioria dos carros hoje, ele já te informa no painel que seu carro está no período de revisão. Está lá pitando, está marcando a chavezinha, algum sinal ele está te dando ali. E quando porque só a etiquetazinha do óleo hoje apagou, a pessoa já não olhou, passou direto. Mas a maioria dos carros hoje, mesmo sendo um carro de 1000 cilindradas, esses carros de entrada já estão vindo com essa opção. Exatamente. Então, assim, já demos a dica preciosa de como fazer, né? Mas falando no geral, assim, voltando para essa parte de seminovos, primeiro também eu tenho que dar outro recadinho, né? Quem ainda não sabe qual seminovo escolher, vai lá no BN Autos, na nossa página, né? Procurar ali nos classificados do BN o carro que mais se assemelha ao seu gosto, à sua condição financeira. Tem muitas ofertas. Entre as ofertas, também estão as ofertas do Auto Shopping Itapuã, todos os carros estão divulgados lá. Mas, como nós estamos dando dicas preciosas, quais os principais erros que o comprador comete, Mandelli, na hora de comprar um seminovo? Bom, aí é uma aula, né, de compra.
Mas, enfim, eu acho assim que primeiro é a instituição. Ele primeiro, antes de escolher o carro, ele tem que escolher onde ele vai comprar o carro. Sim. O Auto Shopping o Auto Shopping Itapuã já é uma instituição de 17 anos, né? Então, tem a credencial de estar lá para atender bem o seu cliente. E o lojista lá instalado tem uma série de compromissos que ele vai cumprir. Então, primeiramente, a vistoria cautelar. Isso é praxe, não tem como comprar um carro dentro do Auto Shopping Itapuã sem a vistoria cautelar. Hoje em dia o mercado pede, né? Não mas tem ainda... como comprar um veículo sem a vistoria cautelar. Eu estou puxando a brasa pro assado aqui do Auto Shopping Itapuã, porque eu fiz algumas visitas fora e até em lojas da Grande Salvador, e muita gente nem sabe o que é a vistoria cautelar. Então o pessoal está comprando carro aí fora e não, comprando gato por lebre, não está sabendo o que fazer. Então, a primeira dica, então, para a gente elencar, procurar uma instituição séria, um lojista sério, um Auto Shopping Itapuã que tenha essa credencial. Depois ele vai fazer aquela inspeção visual, que ele mesmo não precisa ser um técnico, mas ele vai olhar o carro, vai ver o estado do carro, vai pedir para ver o manual, como o nosso amigo Cláudio comentou aqui, as revisões, se ele está com a revisão em dia, dentro do cronograma. Aquela olhada geral interna e externa, ele consegue perceber sinais de avaria ou não. Isso vai, digamos assim, meio que norteando ele na compra. E a confiabilidade que é a mais importante. Por isso que quando eu abri, eu disse, primeiro escolha aonde comprar, depois o carro. E essas dicas de observação visual, mecânica, cautelar, manual, procedência, tudo isso vai dando uma confiança para que ele faça uma boa compra, né? Maravilha, já sabemos essas dicas preciosas, né? Nós falamos aí dos modelos mais procurados, o que o mercado está vendendo, mas, assim, eu penso sempre, o papel da oficina é muito importante nessa tomada de decisão. Sim. Então, assim, Mandelli está dizendo, olha o carro, se tem a cautelar, como é que estão as condições dele, mas o que nós falávamos no início, assim, daqueles carros que dão mais problema, os carros que dão menos problema, acho que o consumidor precisa atentar a isso antes de comprar também, né, Com Cláudio? certeza. Então, eu queria escutar de ti, assim, quais são os carros? Pode falar sem medo, nós estamos sem patrocínio aqui, então fala sem medo. Quais são os carros que tu não recomendaria, que são os carros que dão mais dor de cabeça em relação à mecânica? Hoje o carrinho que está dando bastante dor de cabeça, diga-se de passagem que a marca que eu trabalhei, GM, mais Onix, Tracker, esses carros 1.0 turbo, tá dando um problema. O que aconteceu com o Onix, hein? Porque o Onix da versão anterior era um carro bom pra caramba. Um dos melhores. E agora? Depois que fizeram a questão da substituição de correia e botaram ela banhada a óleo, tiraram o detalhe da dentada e colocaram ela a óleo, uma dentada a óleo. Muitas vezes o tipo de óleo utilizado, que não é o recomendado pela fabricante, ele deteriora essa correia, que automaticamente toda a sua fuligem vai para uma bomba de vácuo. E aí afeta todo o carro. Nessa condição, para o carro voltar ao estado normal, você vai ter que trocar bomba de vácuo, você vai ter que abrir praticamente a parte de cima do motor, do cabeçote dele, para fazer uma limpeza geral, ver estado de correia. Então, assim, o custo acaba ficando caro. Gente, Cláudio deu aula, porque eu tenho escutado isso sobre o Onix, mas agora ele detalhou perfeitamente. Muito obrigado pela aula. E afeta até no freio do carro. Você sente a diferença no freio. Porque então, a bomba fuja, de vácuo... o carro que tu diria, deixe ele para lá. Tracker e Onix, hoje eu não aconselho, não. Gente, vamos melhorar, né? Por favor. A Tracker, eu como trabalhei em uma concessionária Chevrolet por muito tempo, eu tive muita dor de cabeça com a Tracker na época. E tem um detalhe hoje que eu sempre digo o seguinte, você vai comprar um carro seminovo, às vezes você se atrai pela beleza do carro. Mas você não tem o cuidado, como eu estava pensando com o Mandelli, coloca no Google. Qual é os problemas desse determinado carro? O Google vai te dar uma aula se o carro realmente tem problemas ou se ele não tem problemas. Ele vai te dizer o que é, quais são as consequências que estão acontecendo. Tá com dúvida? Bota no YouTube. Dicas de milhões aí do Cláudio. Vai simples. Lá procurar, escolher o carro, diz, olha, eu tô a minha lista, faz sempre uma listinha, né? Pega lá uns 3, eu tô entre esses 3 modelos. E seleciona. Dá o Google, vai ver o que estão dizendo sobre o carro. Justamente todo mundo que tem uma problemática tá ali. E tá comentando ali a dificuldade que ele tá passando.
A pergunta que eu ia fazer para ti é justamente isso. Como a oficina pode ajudar o consumidor a escolher um bom carro? Assim, a princípio, antes de ir na tua oficina, a pessoa já faz esse achado, né? Mas assim, já estou aqui, já vi no Google, estou tendencioso para esse. Vai lá também conversar contigo que tu pode ajudar nesse sentido, né? Porque hoje, não, é como a gente avalia o carro num todo e esquece. O carro tem N detalhes que identifica se ele é um carro realmente de qualidade ou não de qualidade. É engraçado que ainda ontem, um conhecido lá de Teixeira de Freitas pediu para mim olhar um carro para ele aqui. Eu verifiquei esse carro para ele. E eu não aconselhei ele a comprar o carro. Olha. Quando eu peguei no manual do carro, a última revisão que esse carro fez foi em 2022, estava com 100 e poucos mil quilômetros. No painel do carro tinha 76. Gente, olha. Então assim, aí você começava a analisar detalhes, alinhamento do carro, funcionalidade do motor, pneus, desgaste de pedais, você começa a perceber que o carro realmente não é aquilo que ele promete ser. Então, vamos voltar aí, que essa pergunta é muito interessante. Cita pra gente exatamente quais esses itens que nós devemos ficar atentos na hora de comprar esse seminovo. Quais os carros que tem que passar por essa tua revisão? Primeiro, a pessoa, se ele tem um mecânico de confiança que está comprando, ele vai levar esse mecânico de confiança, mas que entenda do carro, para que ele avalie como é que está a dirigibilidade, suspensão, se não está com folgas batendo. Verificar a parte de pintura, se foi feito algum tipo de serviço ou não, inclusive na cautelar, isso é visto. É importante dizer que na cautelar é visto isso, tá? Mas eu não sei se na cautelar o cara faz um teste de rodagem. A cautelar, ela marca justamente essa parte da pintura, né? Diz assim, olha, o veículo teve aqui um retoque, pode ter sido um retoque de pintura. Se tem alguma coisa na estrutura, ela aponta também. Porque isso foi uma batida ali, o serviço foi feito. Se é leve ou se é isso é super grave, tranquilo. Exatamente. Né? Então isso é ponto. E essa teste de rodagem é fundamental. Para saber se o carro realmente tem o mesmo desempenho, se ele não está com borrachas estragadas, suspensão está batendo, está desalinhado. Porque você só percebe isso depois que você compra. Exatamente. Então você tem que fazer isso antes da compra. Maravilha. Porque se o zero você faz o test drive, por que não? Zerinho você está fazendo test drive, o usado você não faz. A gente fala que às vezes o mecânico é o bicho papão lá para o lojista, porque ele vai dar real, mas vai ele tem que dar verdade. Real. Tem que fazer, entendeu? Hoje, por exemplo, eu cobro esse serviço lá. Se eu quero fazer uma avaliação no meu carro que eu estou comprando, eu vou cobrar, porque eu vou dar para ele um laudo, um relatório, vou passar um scanner no carro. É um investimento que tu faz, uma economia, às vezes, de anos para comprar um produto que para não te dar dor de cabeça. Exato. Então, acho que é o mínimo que a pessoa pode fazer. Você vai passar um scanner no carro, vai fazer uma leitura de todos os modos do carro, se estão condizentes com o carro ou não, Maravilha. Se tem erro, se não tem. Então, é muito importante. Comprar um seminovo realmente é uma... Requer atenção. Quando a gente tem a credibilidade do local, já vai sem medo, assim, né? Sim. Mas, realmente, comprou o carro, não tem por que não fazer essa checagem. Mesmo que seja de uma pessoa conhecida. Claudio, eu acho que o principal, assim, é atentar em quanto tempo precisa visitar a tua oficina. Eu acho isso muito importante também. Tu desaconselhou o Onix aqui. Eu queria saber do HB20. Como é que tá o HB20 na tua avaliação? Perfeito. Carro que não dá problema, não. Pode comprar. Pode comprar tranquilamente. Maravilha. Porque assim, o que eu disse no início, o que foi bom no passado, a gente não sabe se no presente também está sendo aceitável. Que foi o caso do Onix, como a gente falou, por muito tempo foi considerado uma boa compra e agora a gente tem escutado esses relatos. E são muitos, não são poucos, não. Meu Deus. Então, tu me falaste agora, né, que tu tem esse serviço, então, quando a pessoa quer adquirir um veículo e quer passar antes lá na oficina, tu já vai dar esse relatório, vai aconselhar ou não essa compra, isso é um ponto. Tu faz também aquela checagem pré-viagem, uma revisão assim de viagem? Fazemos. A Boxcar Shop hoje, eu considero como, às vezes o pessoal coloca assim, centro automotivo, não é? Aí você chega lá, você faz isso? Cara, não. Você faz aquilo? Não. Você mexe com isso? Não. Lá eu mexo com todo tipo de serviço que você quiser. Além do mais, o serviço que eu não consigo fazer lá na Boxcar Shop, eu externo ele porque a gente tem uma outra área para fazer esse tipo de serviço. Porque lá pode ser uma garagem, então tem tipos de serviço que eu não posso fazer ali, como pintura
E ar-condicionado, porque o espaço é fechado, então você não consegue. Mas aí o externo eu faço fora. Mas a gente faz da revisão de viagem até uma revisão complexa. Motor, câmbio, a gente faz. Sabe, mulher gosta de praticidade, então estar no shopping é muito bacana. Você sabia que 45% do meu público é feminino? Eu imagino. E até por onde tu estás localizado. Então a pessoa deixa o carro lá, vai fazer umas comprinhas e tá tudo certo. Tu tem esse serviço rápido? Tem. Isso é muito importante. E o detalhe mais importante você não sabe. Nós funcionamos de 8 às 20, de segunda a sábado. E domingo também funcionamos, das 13 às 19. Gente, olha que maravilha. Vai precisar fazer uma viagem de rápido, eu não consegui trocar o óleo, não consegui fazer o alinhamento. A Boxcar Shop está ali aguardando. Tu tá no shopping, vai, além de fazer compras, vai almoçar, vai no cabeleireiro. Então, deixa o carro aos teus cuidados lá, tranquilamente, vai cuidar da vida. Tem uma equipe lá pronta para atender. Gente, aí eu queria saber aqui, ó, a gente está falando essas coisas, tudo tem um custo, né, para isso. E as manutenções, como a gente está falando, na hora de comprar o carro, o que pesa também é isso. Quanto que eu vou gastar lá para frente? Eu queria que tu citasse para a gente, assim, o que tu colocaria para a gente, o que é o carro hoje mais econômico, que tem um custo de manutenção mais baixo? O próprio HB20 é um carro que ele tem um custo de manutenção baixa. Tá? O próprio Gol, o próprio Onix também em si, só que tem essa questão, tirando essa questão aí, enfim, ele é tranquilo, entendeu? Então, os carros 1.0 têm uma manutenção baixa. O problema maior não é a questão da manutenção baixa, Dani. Todos eles têm, desde quando você faça a manutenção preventiva, troca de óleo, verificações, fez minhas pastilhas. Porque assim, ó, o camarada roda com o carro, freia, o carro começa a dar barulho no freio, avisa pra você que eu tô com algum probleminha e você não para. Aí na hora que o freio trava, aí ele vai, você tem que fazer limpeza de sistema, troca de pastilhas, troca dos discos, troca do êmbolo que muitas vezes trava. O que te custaria 200, 250, 300 reais, bate para R$1.000 e poucos. Aí a gente faz uma associação semelhante ao nosso corpo, né? Se a manutenção não é feita adequadamente, se tu não faz os exames regulares, quando vai ver o problema já está muito grave e às vezes irreversível, não é isso? Então, assim, manutenção preventiva não é porque as pessoas estão querendo ganhar seu dinheiro, não. É porque é necessário. Mas aí tu já desaconselhou um dos veículos GM aí, e em questão de mecânica, o que é aquele carro assim, que tem uma manutenção muito cara? Além do Onix, o que tu não recomendaria aí? Muito Ou cara. É um carro que, apesar de bom, pode colocar dessa forma também, apesar de ser um veículo bom, a manutenção é muito cara. Carro da Ford. Olha. Ele tem uma manutençãozinha cara. Gente, nós tivemos aí uma concorrência que os carros da Ford eram da polícia, né? Por um tempo, não mas foi? Porque, na verdade, como o governo, quando ele compra esses carros, é o custo-benefício que ele tem na compra, né? Mas a manutenção desses carros são caras. É mesmo. Pô, tu concorda também? Porque tu ainda tem muitos Ford lá vendendo. E vende bem. Vende bem. EcoSport, Ford Ka vendem bem. Mas assim, eu concordo com ele, é um pouquinho mais caro, mas também um não custo-benefício. Agora vai depender do modelo. Por exemplo, se você tem um Ford Ka ou você tem um Fusion. Agora ele falou tudo. Entendeu? Porque às vezes é como o Mandelli falou. Eu vou pagar um Fusion hoje, que é um senhor carro, um carro 2019, eu pago lá R$80 mil na média, Mandelli, é isso aí? É por aí. Pronto. Ou eu vou comprar um Argo, 0 km, qual é o preço hoje? Nessa média de R$90 mil, não é isso? 85 mil já compra. Pronto. Aí eu te pergunto, quem te dá um conforto? Então aí você tem uma diferença. Mas a manutenção do Fuso, ela é muito mais cara. Sim. É muito mais cara. Mas tudo tem o ônus e tem o bônus, exato, né? Mas também em termos de conforto e segurança que ele vai te proporcionar, o Argo não vai te proporcionar. Sim. Hoje o consumidor está muito antenado nessa parte de segurança, tecnologia. Não tem mais ninguém desavisado. Se tiver desavisado, dá o Google, como tu disseste, né? Mas entre os seminovos, o que tu considera, Mandelli, que oferece esse pacote conforto, segurança? A gente falava em relação à melhor opção de compra, né? Custo-benefício. Eu não digo o carro mais barato, o carro mais popular, mas o que tu considera aí com um bom pacote de custo-benefício? O mercado hoje se dividiu, se segmentou de veículos de 40 mil para baixo, que é um mercado que não é bem o perfil lá do auto shopping,
De 40 a 60 mil se destaca o Ford Ka, o Argo, o Onix antigo, o próprio HB20, versões mais antigas, 2015, 2016, entregam um pacote médio. Depois a gente passa para uma escala de 60 mil a 80 mil. Aí já vai pegar carros tipo SUV, o EcoSport, um Creta, um Nissan Kicks. São carros Duster. assim com a Duster também, que oferecem um custo-benefício melhor. Duster diz que é o SUV de pobre, né? Tá com essa fama. Mas vende bem. Mas tem busca. Considerando, eu queria que tu citasse uns 3, assim, considerando esse pacote, né, de segurança e tecnologia, sem gastar uma fortuna. Eu acho que a briga vai ficar aí praticamente na mão do Nissan Kicks e do Creta. Que Perfeito, é um SUV eu concordo. completo, que entrega um pacote de segurança, tecnologia, comodidade, certo. Né? As versões de 1.6 que são econômicas. Exatamente. E o mercado virou muito para o SUV. Então, Nissan Kicks e o Hyundai Creta. Tu concorda também na parte de manutenção? Vamos sem erro nesses aí. Aí são 2 tipos de carros que não são carros de manutenção constante, não quebram e tem uma economia fantástica. Certo. Agora vamos falar um pouquinho aí do impacto aí do mercado dos elétricos, dos híbridos. Tu já tens algum para comercializar por lá, Mandelli? Não, isso aí é uma... Quando começou essa aproximação do carro elétrico para o nosso mercado, a gente ficou na curiosidade, né? Quem vai ser o primeiro a avaliar um carro elétrico e como é que a gente vai receber esse carro? Porque a gente não tem esse conhecimento, ele é novo, não se sabe a questão de garantia, manutenção, enfim, não tem o conhecimento ainda. Até agora não apareceu, mas é uma questão de tempo. Daqui a pouco tempo, daqui meses, a gente já vai começar a receber lá algum cliente querendo fazer troca. Eu gosto de falar de elétrico e híbrido, que é um assunto que me interessa bem, mas eu queria pedir aqui para Igor para passar os nossos patrocinadores, para lembrar que estamos aqui, né, com o apoio do Auto Shopping Itapuã, representantes também do Auto Shopping Itapuã, o maior e melhor shopping de autos da Bahia, Fortes Blindagem, que a gente estava falando sobre segurança, né? Então, blindagem do veículo, infelizmente, hoje é uma realidade. Nós precisamos cuidar disso, da parte da segurança. Fortes Blindagem chegando com tudo. Cuanza Despachante, assessoria e documentação, fica lá no Auto Shopping Itapuã, nosso parceiro também, está com a gente, acredito que desde a primeira temporada nos apoiando. Web Renave, estamos falando bastante sobre isso. Os últimos detalhes agora para o cadastro no Detran Bahia já estão acontecendo, depois nós vamos com a integradora Web Renave, o pessoal vai vir aqui conversar com vocês. Mandelli Veículos, agora nosso parceiro aqui do BN também, já é parceiro lá do Auto Shopping, agora parceiro aqui do BN Autoscast. Boxcar Shop, que a gente já falou bastante, vai falar ainda mais, eu quero ver. Já podia passar, eu acho, porque eu deixei vocês curiosos, eu tenho certeza, quando eu falei sobre o material aí de Cláudio, que ficou muito bacana. Dá para passar já, Igor? Pronto, então vamos ver aí. Cláudio dando show. Não compre seu carro antes de assistir esse vídeo. Hoje vou lhe mostrar 5 coisas que você tem que verificar antes de comprar seu veículo. Vamos falar sobre motor. Importante você funcionar o veículo e verificar se não há algum tipo de barulho estranho, além do barulho normal. Bom, no pneu é importante você analisar se está ressecado, ver a data de validade e analisar também o suco. Nesse, por exemplo, já está desgastado. Próxima verificação, teste de rodagem, importante. Quanto a barulhos, na suspensão não tem algum tipo de barulho, se não tem nada batendo na suspensão, se o carro está bem alinhado, isso é muito importante para uma boa compra. Analise se houve alteração na quilometragem do seu velocímetro. E para isso, veja o manual de revisão ou vá no seu mecânico de confiança. E a carroceria? Não esqueça de verificar os pontos de fixação e os alinhamentos de portas, para-choques, para que você tenha uma boa compra. Caso você queira ou tenha dificuldade de levar seu veículo para fazer essas avaliações, pode trazer aqui para a Boxcar Shop. Ficamos situados no Salvador Shopping, aqui no estacionamento G1 Roxo.
Tá vendo, gente, que eu disse que o material ficou perfeito? E o bom é porque aqui fica gravado no nosso canal do YouTube. Vocês podem voltar quando quiser e pegar essas dicas do Cláudio. Ficou muito bacana, né? E isso é um material, assim, de utilidade pública. Com isso certeza. Que eu citava no início, viu que valeu a pena? Eu queria agora voltar, gente. A gente falou bastante de seminovos. Eu tenho uma listinha aqui dos novos também mais vendidos no Brasil em 2024. Então, essa lista, o primeiro da lista é o Fiat Strada, depois o Volkswagen Polo, que nós até falamos sobre ele aqui, o Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Fiat Argo, Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, Fiat Mobi e Nissan. Agora, o que acontece? Essa lista aqui dos mais vendidos em 2024, eu pergunto para vocês, para ti principalmente, o que deve ficar em 24 e não deve seguir para 25? Me fala aí ao menos 3, Cláudio. Vamos lá. O Onix é um. Que já ele falamos sobre. Ou ele vai mudar, reestruturar aquela questão dele de correia, ou ele vai começar a perder vendas. Isso é um, tá? O Mobi, de certa forma, ele vai ser reestilizado. Ele vai voltar a 25 de uma forma nova, com motor novo, pelo que eu já li a respeito dele. Ele vai continuar, mas esse daqui sai. O Creta não, mas o... Deixa eu ver outro aqui que seria. Dani, de todos aqui mesmo só vai ser aí. O Argo, eu não sei se vai ter alguma mudança pro Argo. Aparentemente não. Eu não vi nenhum comentário tem notícia também, não. Mas desses outros aí, todos eles vão permanecer em 2025 aí. Maravilha. Mas vai mudar aí só, pelo menos aí como eu tô te falando, é o Chevrolet Onix e o Mobi. E que mude logo, né? O Chevrolet Onix, então. Mandelli aí, na tua opinião, o que deve ficar para lá, não seguir 2025? Basicamente eu vou copiar Cláudio, mas a gente examinando aqui os números, né? O Volkswagen Polo e Fiat Strada lá na dianteira, com mais de 100 mil unidades vendidas, eles devem permanecer, eles vão repetir essa performance. E a alteração vai ficar por conta justamente do Mobi, que deve ser reestilizado. O Onix, dependendo, como ele comentou, se houver essa mudança no motor, ele volta a ganhar força, porque ele já foi o líder de mercado por vários anos, perdeu essa condição, e a Chevrolet com certeza deve retomar, vai buscar isso novamente. No demais, essa lista não vai mudar muito, não. Não é porque muitos desses carros aí que a gente está falando, eles se reestilizaram agora. Vieram modelos novos reestilizados, tanto o Kicks como o Creta, muitos aí se reestilizaram. Então tá com a roupagem nova, o T-Cross. Então ele vai continuar para 2025 tranquilamente. Perfeito. Eu disse que voltaríamos aos elétricos e híbridos. Então, assim, tu disseste que estava vendo quem avaliaria primeiro. Tu não recebeste ainda na troca nenhum elétrico nem híbrido? Ainda não apareceu nenhuma... Até porque são veículos assim muito específicos, né? Sim. E o cliente que tem um carro elétrico, vamos tentar analisar. Ele comprou um carro elétrico recentemente. A tendência é que ele troque por outro elétrico. Mas exatamente. O mercado de usados de elétrico ainda não se solidificou. Então ele não vai encontrar muita oportunidade no mercado para trocar o dele, a não ser que ele dê na troca por um outro elétrico. E assim, às vezes por uma condição pessoal financeira, ele queira descer em termos de valor, pegar um carro mais barato, com combustível flex, e aí entregar o carro dele. Mas esse fenômeno ainda não aconteceu. Nós temos muito aquele consumidor que é um pouco mais conservador. Então, fica vendo o que o mercado vai dizer para depois apostar nessa compra ou não. Mas eu fico com receio porque a gente se baseia muito por tabela FIPE, autoavaliar é uma régua, né, que auxilia vocês ajuda, lá na compra e reposição de estoque. Então, assim, eu ouvi falar que tem alguns modelos aí de elétricos que já se estão falando em pagar na chegada aí 50% de tabela FIPE. Isso é fato ou fake? Eu acho que é um pouco fake, né? Porque o desconhecimento faz com que o comerciante fique mais restrito. Sim. Então, o que é que... Na dúvida, coloca lá embaixo. Na dúvida, paga pouco para ir embora. Mas não é assim. A gente está lá instalado para fazer uma negociação. Mas como o Cláudio citou aí em vários momentos em questão de manutenção, a gente não sabe exatamente como é que vai se comportar esse carro daqui para frente. Vamos considerar que nós já estamos lá em 2026 e o carro foi 24.
a durabilidade da bateria, que é o que mais chama a atenção. Perfeitamente. E é isso que vai Sim. deixar essa interrogação, que eu acho que está fazendo com que os lojistas aqui fiquem, aqui não, no Brasil todo, Com o pé atrás. fica assim, receosos, mas é uma tendência, assim como foi lá atrás, quando iniciou o programa do carro a álcool, né? Ninguém queria, ele se solidificou e hoje é uma realidade o carro flex. Na tua opinião, Mandelli, vale a pena comprar um veículo híbrido ou elétrico usado hoje? É um risco. Como a gente está aqui na questão de dúvida, ainda nesse momento teria que se apegar assim, a algumas informações, como tu bem disse aí. Vamos no Google dar uma pesquisada, se está tendo muita reclamação, se está tendo um pós-venda satisfatório. Mas esse mercado veio para ficar. Mas ele não vai tu embora. que vive o mercado já há muitos anos, Mandelli, a gente nem citou isso no início aí do programa, mas Mandelli já tem um know-how grande de 0 quilômetro, então ele vem de concessionária. Há quantos anos isso, Mandelli? São 25 anos. 25 anos, viu? ele participou comigo, deu entrevista também no programa da rádio, e aí nós conversávamos sobre isso, 25 anos de estrada. Como tu está vendo desse mercado dos elétricos e híbridos, o que tu aconselha aí? Quais os modelos que hoje, entre os modelos que estão no mercado, quais que tu aconselharia se a pessoa fosse comprar? O pessoal está começando mais com os carros de entrada, né? Com investimento menor, tanto da BYD como da GWM. Eles têm várias escalas de preço e eu estou vendo que pelo menos na cidade, se a gente rodar hoje aqui, vai ver no trânsito os modelos mais de entrada, investimento um pouco menor. E alguns já carros de um padrão maior em termos de valor. Mas como eu falei, ele veio para ficar. Está se instalando uma montadora aqui em Camaçari, ele não vai fazer esse investimento todo para fechar daqui a um ano. Exatamente. A gente sabe que isso é uma realidade que veio para ficar e a gente vai acabar acostumando, daqui a pouco vai bater na minha porta lá um carro elétrico, eu vou ter que resolver, vou ter que comprar, vou ter que comercializar. E a gente vai evoluindo junto com o consumidor. Exatamente. Não tem jeito. E Cláudio, o que tu já enxerga aí em termos de oficina? Tem chegado para ti para manutenção? Porque eu acho que a maioria ainda está com garantia de fábrica e acaba indo direto para a concessionária. É isso ou tu já está fazendo manutenção? Isso aí. E já chega lá, mas a gente orienta que ele leve para a concessionária até porque está em garantia. Então, como a garantia dos elétricos está em torno de 5 anos, a média, né? Então, tem carros de 8, o Toyota mesmo está colocando agora 10 anos de garantia. Até porque os elétricos, eu tenho uma concepção diferente em relação a eles. Eu vejo o elétrico hoje como um segundo carro da casa. Se o cara quer para ir no bando, para poder ir ali e vem e tal. Para viagem, ele ainda não é um carro que eu particularmente aconselharia o cara pegar esse estrada, porque você não tem. Nós não temos estrutura, não tem infraestrutura nas estradas. E vai demorar um pouco. O investimento aí fora do país também. Agora que a gente consegue ver um pouco de melhor, imagina para chegar aqui no Brasil, né? Então, isso aí vai demorar um pouco para poder chegar. Então, assim, você começa pela questão do pneu. Se você estourar um pneu de um carro daquele... Já passei por isso. Pronto. O elétrico, você tem que comprar um pneu adequado para o carro elétrico. Você não compra um pneu ali como numa borracha e coloca. Já começa por aí. Então são situações que você tem que estar vivendo no dia a dia. Precisamos estar preparados, né? Ver aí qual vai ser essa movimentação do mercado, é muito importante. Nós, lá na Box Shop, a gente já está tramitando para começar a tomar os cursos de elétricos e híbridos, porque é uma realidade sem volta. Então assim, já está se preparando, porque quando isso acontecer, para cair para lá, a gente já sabe, tem um know-how para poder mexer. E até a tua localização, independente de a pessoa ter o serviço da concessionária, às vezes ele está ali no shopping, é uma coisa pequena, tu já pode resolver. Sim, isso tem é que tranquilo. estar preparado para isso. Porque, na verdade, diferente do carro comum, a questão do elétrico é mais a questão de bateria, mas ele tem amortecedores, ele tem suspensão, ele tem lâmpada, ele tem várias outras coisas. Pastilha de freio, tudo ele tem. Lá no Auto Shopping nós colocamos 2 carregadores já, que inclusive, para quem ainda não sabe, tenho 2 carregadores, são gratuitos lá para o nosso público, que às vezes já tem um carro elétrico e quer ver uma segunda opção para a família, ou está só passando lá e quer conhecer o Auto Shopping, já para lá, pode utilizar os nossos 2 carregadores, bem logo na frente do Auto Shopping. Aproveitando, falando em Auto Shopping, Igor, vamos passar o nosso material aí. Hoje, para quem não conhece, né, o Auto Shopping lá no finalzinho da Paralela, logo depois do Parque de Exposições, nós estamos hoje com 33 lojas de seminovos e no total são 70 operações. Eu tenho oficina também, Cláudio, lá no Auto Shopping Itapuã,
Eu tenho a Disque Revisão e a Oficina Nacional, tem funilaria, pintura. Legal. Eles fazem alguns serviços rápidos também, atendem o público de fora e também os próprios lojistas lá do Auto Shopping que precisam fazer essa revisão antes de entregar para os nossos clientes, né? Então, os meninos fazem um serviço bacana. Eu admiro essa paciente da manutenção, de orientar o consumidor quanto essas revisões, quanto esse plano, né, de manutenção do carro. Eu acho muito bacana. A gente está com essa campanha do Auto Shopping. Verão bombando e por aqui não é diferente. As ofertas do Auto Shopping Itapuã estão a 1000. Quer comprar? São mais de 1000 seminovos, todos com cautelar aprovada. Quer financiar? As 5 primeiras parcelas são por nossa conta. Você começa a pagar só depois do São João. Ah, mas você quer vender? Então vem pra cá. Nós avaliamos o seu carro com até 90% da tabela FIP. É isso. Ofertas de verão do Auto Shopping Itapuã. Somente o maior e melhor shopping de automóveis da Bahia pode fazer isso. Vem pra cá, no finalzinho da Paralela, logo depois do Parque de Exposições. Vezes. Tá vendo? Também dei o recado aí todo especial. Essa campanha lá do Auto Shopping, gente, compra o carro realmente hoje e começa a pagar depois do São João. Como é? A gente está com apoio do Safra Financeira e os lojistas do Auto Shopping é que pagam as 5 primeiras parcelas. As 5 primeiras parcelas por conta do lojista. Mandelli tá dentro dessa campanha aí, pode procurá-lo lá no Auto Shopping ou aos outros 32 lojistas que estão com a gente, né? Vai procurar no site do Auto Shopping Itapuã também, autoshoppingitapuã.com.br. Eu tenho lá todo o estoque de carros. São mais de 1000 seminovos. Então pode entrar lá, ver o carro bacana, depois vai procurar se a mecânica dele, né, é uma mecânica tranquila, se não vai dar dor de cabeça. Agora lá no Auto Shopping pode garantir. Ele tá com cautelar, todos os carros com laudo cautelar aprovado, todos os carros revisados, e eu tenho lojistas sérios para garantir isso, né? E ainda com essa facilidade, comprar agora e pagar depois do São João. Tem mais uma coisinha, agora eu vendo card aqui, eu lembrei. Se às vezes a pessoa diz, não, eu tô certo, eu não quero mais um seminovo, não quero mais um seminovo, eu quero comprar um 0 km, mas o meu seminovo não está sendo avaliado com o preço que eu imaginava na concessionária. Então, assim, pode ir fazer a primeira avaliação na concessionária, depois passa lá no Auto Shopping e os nossos 33 lojistas vão avaliar também e dependendo do estado do carro, pode pagar até 90% da tabela FIP. Então, assim, o Auto Shopping já é referência para quem quer comprar o seminovo e agora também para quem quer vender o seminovo, não é, Mandelli? Exatamente, isso é uma novidade interessante. O cliente pode acessar o site, cadastra o veículo dele e a gente vai disputar quem consegue pagar a melhor condição. Legal. E normalmente a gente consegue vencer essa disputa em relação às concessionárias, né? Aí o cliente acaba deixando o veículo lá, já sai com o dinheiro no bolso, volta na concessionária e ainda melhora a negociação dele lá. Exato, tá vendo? A gente deu vender, dicas preciosíssimas hoje aqui. Tenho para vender? Tenho, pronto. Já vou sair fazendo negócio você só aqui. Tome cuidado para o cara não chegar lá e passar o cartão do carro em 5 vezes, você tem que pagar 5 parcelas. Ô, Cláudio, eu adorei as tuas dicas mesmo. A gente já está caminhando aqui para o final. Eu tenho certeza que o nosso programa vai ficar gravado, o pessoal vai voltar lá, principalmente no teu videozinho ali. Ficou muito bacana. E eu queria que tu reforçasse o endereço, a tua localização, como é que te encontra, reforça aí os serviços disponíveis, dá o teu recado, fica à vontade. Box Car Shop, seu centro automotivo. Ficamos ali no Salvador Shopping, no estacionamento G1 Roxo, tá? Estamos aguardando vocês lá, nós executamos todo tipo de serviço, tanto da manutenção preventiva à manutenção corretiva, fazemos alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, baterias elétricas, o que você pensar a gente faz. Detalhe, funcionamos de 8 às 20, de segunda a sábado, e aos domingos das 13 às 19. Chama a gente ali no @boxcarshop_BA, siga a gente no Instagram. E se quiser falar conosco, ligue no 719-9268-5775.
Valeu? Um abraço. Maravilha, maravilha. Obrigada pela tua participação, por ter disponibilizado o teu tempo, nos auxiliado muito aí, eu tenho certeza. Assim, todo mundo vai clicar lá, voltar e pegar tuas dicas. Obrigadão, até breve, né? Obrigado. Tá aqui com a gente. Mandelli, obrigada também pela tua participação. Agora, a gente já falou que é no Auto Shopping. Dá mais dicas onde é que te encontra, como é que faz para falar contigo. É fácil. Auto Shopping Itapuã. Nossa loja fica, Mandelli Veículos fica no piso S1. Estamos dentro de uma instituição que, como eu falei no início, abriga a gente de uma forma segura. O cliente lá está confortável, seguro e tem opções diversas, né? Pode falar com a gente pelo WhatsApp 719-9112-9458 e pode nos seguir no Instagram também, que é Mandelli Veículos. E para quem chegar lá durante o mês de fevereiro dizendo que nos assistiu no BN Autos, vai ter um brinde surpresa. Olha que Boa. Maravilha, esse não estava no script, gostei. Novidade. Vou Detalhe, cobrar, vou então. dar também. Quem chegar lá também vai ter um brinde surpresa na Boxcar Shop, que nos viu no BN Autos, no podcast, junto com o Daniel. É isso aí, Okay? Gostei de ver. Cobrem, viu, gente? Agora você Cobrem. chega e avise. Assistir lá no BN É Autos. isso aí. O que eu queria dizer, gente, é que, assim, nos auxiliem, né? A gente está iniciando a 4ª temporada do BN Autos Cash. Aqui a gente coloca dentro do mundo automotivo na Bahia, mas faça a sua interação lá, deixem sugestões de assuntos que querem que nós tratamos aqui, de convidados também para trazermos. Serão muito bem-vindas todas as ideias de vocês. É um prazer aqui, a gente está em nova temporada, na 4ª temporada. Tenho certeza que a gente vai trazer aqui nomes de peso, assuntos muito relevantes para o mercado da Bahia. E curtem, compartilhem, dêem lá um joinha, digam se estão gostando do nosso conteúdo e sugiram. Fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Até breve, uma ótima noite para vocês. Vou passar aqui os nossos patrocinadores novamente, Igor, para ver se eu não esqueci de ninguém. Auto Shopping Itapuã já deu o recado completo, Mandelli também já nos ajudou. Fotes Blindagem, que ela, além de fazer a blindagem, ela faz também a manutenção. Então, para vocês que já têm um veículo blindado, tanto quanto parte mecânica, tem que fazer manutenção da blindagem também. Então, sigam o Instagram Fortes Blindagem para ver o endereço do pessoal, ficar lá em Lauro de Freitas. Serviço sério, de qualidade, com muito comprometimento. Cuanza Despachante, um abraço para o meu amigo Fábio. É aquela coisa assim, pensou em seminovo, pensou em 0 km, essa parte de burocracia. Comprei o carro e agora tem que ir para o Detran, tem que fazer vistoria, não tem que fazer nada. Vai lá, chama Fábio, deixa tudo a cargo da Cuanza, que ele vai cuidar aí com toda a seriedade que essa parte de documentação necessita. Web Renave, promessa, nessa temporada eles vêm aqui para explicar tudo sobre o Renave, que muita gente ainda acha que é um bicho papão, como é que vai ser isso? Eles vão esmiuçar tudinho pra gente. Mandelli, obrigada mais uma vez, né? Estamos aí. Boxcar, muito obrigada. Agora todo mundo já sabe onde fica, já sabe como é que deve tomar todos os cuidados, né, para fazer a manutenção do carro. Bahia Notícias, o nosso canal aqui. Encerramos. Obrigada mais uma vez pela companhia, pela audiência e espero vocês no nosso próximo episódio.